Começando mais um podcast Me Caso, sou Cássio Rossini, estou aqui com o Rodrigo Macedo e hoje vamos falar de um tema... Como ganhar dinheiro de verdade, né? Levar a sua construtora, incorporadora pro próximo nível, né? Levar pro próximo nível e aí melhor, agredir menos a natureza. Você acha que é só chegar lá, comprar um terreninho, subir o cimento, vender, ganhar dinheiro, botar no bolso, vida que segue? Não. Hoje a gente vai ensinar a fazer tudo isso e, além disso, você ainda conseguir aplicar metodologias práticas para você ser um ESG, que é um tema muito falado no mundo. E hoje trouxemos uma pessoa que é especialista, está aplicando isso numa grande incorporadora. Sim. Né? Nós vamos já apresentar e vai trazer exemplos práticos de como eles conseguiram implementar isso numa grande empresa, né? E como você, pequeno construtor, também pode fazer isso no seu dia a dia para ter boas práticas e não só no ambiental, mas no social e na governança corporativa. Se você nem sabe o que é isso, calma lá. Calma lá que a gente vai te explicar também. Fica calmo se você não sabe. A gente estava falando um pouco aqui antes de começar o episódio, né, do quanto é importante isso e o quanto já existia esses termos, né, o termo ESG, já era importante a questão ambiental, a parte social e a governança, mas que agora está cada vez mais em pauta, né, e quem não está olhando para isso hoje vai chegar um momento que vai precisar olhar para isso no futuro. E se você acha que isso é só custo, é só despesa a mais para sua empresa, toma cuidado aí que eu acho que esse episódio aqui vai te mostrar que não é bem assim. Se você olhar para o longo prazo, né? E vai te mostrar também que talvez você não consiga ganhar dinheiro porque você não tem essas práticas. Exato. Mas calma também, né? Que a gente vai passar as práticas. Calma. O episódio vai ser muito bom. E para falar disso, a gente trouxe aqui o Angel Ibanez. Angel Ibanez. Ele é diretor de suprimentos e de ESG da Tegra Incorporadora Construtora. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, né? É um prazer conversar com vocês, né? E principalmente sobre um tema que está tão falado, né? E que tem bastante coisa para mostrar do que nós já fizemos e do que tem para frente para fazer. É tão falado, mas as pessoas conhecem pouco, né? Ainda tem, acho que justamente tudo aquilo que é novo, né? Ele acaba demorando um pouco para ser totalmente disseminado, né? Mas explicando rapidamente o que é ESG, né? ESG ele vem é uma sigla americana, né, de E de Environment, S de Social e G de Governance. Né? Traduzindo em português, nada mais do que ambiente, sociedade, social e governança. Né? Então, aí há 3 temas aí que tem muita coisa para fazer, principalmente quando se pensa numa incorporadora que constrói. São 3 siglinhas ali que já dão frio na barriga, né, velho? Você fala, vixe, meio ambiente, social e ainda governança. Para terminar, o cara mete um governança no final. Eu fico pensando num construtor pequeno, ele fala, que diacho é isso? Que é isso, né? Então, pouca gente sabe o que é isso. Né? E como aplicar isso, né? E hoje, como você estava explicando aqui pra gente antes de começar o episódio, não existe um selo de algum departamento do governo, sei lá de onde, que te fala se você é ESG ou não. Isso é visto na prática. Exatamente, né? A gente tinha muita discussão disso, né? De, será que um dia vai ter um selo ESG, né? Alguém vai te auditar e dizer que você é ESG, né? Na verdade, quem vai auditar você, né, vai ser a sociedade, vão ser seus funcionários, seus clientes, seus fornecedores, né, eles que vão te dar esse selo. Né, porque ser uma empresa ESG, né, nada mais é do que você fazer tudo na forma correta. Né, então, você fazer seus negócios de forma transparente, cumprir o combinado com os seus clientes, tratar de forma respeitosa seus funcionários e seus fornecedores e estar em harmonia com o meio ambiente, né, nem tirando a mais e nem danificando ou trazendo qualquer dano. Então, isso que é você ser uma empresa ESG, né, de uma maneira resumida. Né? Antes da gente entrar no tema já mais detalhadamente, vamos pedir aqui para o Angel contar um pouco do que é a Tegra Incorporadora, que regiões que ela atua, quanto tempo no mercado, os big numbers também, para quem não conhece. Para quem não conhece a Tegra, né, saber o tamanho da construtora que a gente trouxe aqui hoje. Ok, a Tegra ela faz parte do grupo Brookfield, né? Então a Brookfield é uma grande gestora de recursos canadenses, né, com investimento no Brasil aí há mais de 120 anos, né? E a Tegra hoje é a incorporadora da Brookfield no Brasil. Né? Então, atualmente, a Tegra tem mais de 40 anos, 42, 43 anos de história.
Atualmente, nós estamos focados no mercado de construção residencial, né, incorporação e construção residencial, em São Paulo, Grande São Paulo, Campinas e Rio de Janeiro. Então, para ter uma ideia, em 2022, a Tegra foi uma empresa que operou aí ao redor de 25 canteiros de obra, né, todos eles focados no médio, alto e alto padrão, né. Voltando um pouquinho para o ESG, né, o desafio é nas grandes, mas o desafio maior é nas pequenas, né, que é onde é tudo muito mais pulverizado do que as grandes empresas. Né. Não. E como que a Tegra, beleza, a gente explicou o tamanho da construtora, deu para enxergar que não é qualquer construtora, ela enxergou essa necessidade, né? Você está lá como diretor de suprimentos, você ali é o que toca a obra, né? Que vai comprar as coisas. Como que ela percebeu isso e falou, pô, faz quanto tempo e por que vocês resolveram mudar isso e quais foram as primeiras ações a serem tomadas em relação a isso? Legal. Bom, esse assunto veio à tona na Tegra, né, em 2016. Né, por quê? A empresa passou por uma reestruturação em meados de 2015, né, e em 2016, né, a nova administração, né, falou, olha, dada a nossa atividade aí de incorporar e construir, né, nós temos que ser uma empresa sustentável. Né, na época nem se falava ainda no termo ESG. Né, mas nós, naquele momento, já vimos que nós iríamos ter que dividir nossas ações no pilar ambiental, no pilar social e no pilar governança, né? Mesmo não tendo a sigla. Né? E por que isso? Né? Se você olhar uma construtora, né, sob a ótica dos 3 pilares, né, você vai ver que existem impactos, né, e existem oportunidades gigantescas nas 3 frentes. Né? Então, olhando o meio ambiente, né, a construção civil no mundo, ela é responsável por quase metade de todo resíduo que é gerado. Caraca. Então, ou seja, é um impacto enorme. Né? Pra onde vai tudo isso? Né? Pois é, para onde vai tudo isso? Né? Vai muita coisa para aterro, né? Que é um problema também. Né? Então, esse é um ponto. Né? Ainda na questão ambiental, né, a construção civil ela usa ainda muito cimento e muito aço. Né? Que se você pensar em emissões de carbono, né, o cimento emite quase 7% de toda a emissão mundial. Né? Como curiosidade, o concreto, depois da água, é o material mais consumido no mundo. Né? Então, existe também uma relevância enorme disso. Né? E todo o impacto que uma construção gera por si só, né? Por barulho, por trânsito, né? Enfim. Então, a questão ambiental já tem aí motivos de sobra para você ter um programa ambiental, né? Um programa ESG. Na questão social, né? A construção civil, principalmente no Brasil, ela ainda é muito artesanal e ela emprega muita gente. Né? Então, aí você acaba tendo oportunidades enormes aí de melhoria dessa população toda, seja em treinamento, seja em condições de segurança no canteiro de obra, em condições de alimentação, né? Então, ou seja, existe aí também inúmeras oportunidades na questão social. E por último, no pilar de governança, né? O que é governança? Né? Governança é você ter os seus negócios de forma clara, forma transparente. Né? Qualquer projeto de construção, ele envolve muito dinheiro, e, além disso, muitas partes diferentes relacionadas. Né? Você tem cliente, você tem o fornecedor, você tem o órgão público que vai te dar todas as licenças para você construir, você tem o acionista, você tem o banco, né? O agente financiador, enfim. Então, você tem um programa de governança, né, que trate de forma muito clara todas essas relações, é muito importante. Né? Então, assim, rapidamente, né, nós percebemos que seria fundamental para uma empresa como a nossa ter um programa de sustentabilidade. Né? Então, naquele momento, nós decidimos fazer o programa, né? E onde tudo começou. Né? Acho que esse foi o principal motivo. Né? E o formato que nós escolhemos na época, né? Porque um dos grandes desafios desse programa era a gente aculturar a empresa, né? A gente saber, todas as pessoas das diversas áreas, não só da engenharia, né? Saberem como é que suas ações podem ou não implicar nesse programa ESG. Né? E aí nós criamos na época vários grupos de trabalho, eram 7 grupos de trabalho, entre 5 a 6 pessoas, né, formado por profissionais das diversas áreas da empresa. Então a gente tinha lá engenharia, tinha incorporação, tinha financeiro, jurídico, todo mundo participou, RH, né, e a partir daí, né, nós escolhemos na época a plataforma do Instituto Ethos, né, para fazer um primeiro diagnóstico de como estava a nossa maturidade com relação à sustentabilidade. Né. E a partir daí, nós começamos aí nesse formato de grupo de trabalho, diversos planos de ação, né, onde começou o nosso programa e as primeiras ações aí nasceram nesse formato. Né. Quando vocês começaram a pensar dessa forma, tinha quantos funcionários envolvidos nesse processo todo ali?
nesses grupos de trabalho diretamente eram 35 funcionários, 35 pessoas, né? De um universo aí de aproximadamente 400 pessoas do nosso escritório. Bastante. E dando exemplos práticos ali, da parte ambiental, primeira, o que foi feito nas obras, assim, na prática? Dando alguns exemplos aí para pequenos consultores, coisas que eles podem também aplicar na deles. Legal, né? legal. Eu lembro que você comentou sobre algumas premissas que você... Depois você pode contar essa história também. Claro. Né? Mas como que seria? Uma organização de resíduos? O que foi que vocês implementaram de primeiro momento? Então vamos lá. A primeira coisa que nós fizemos, né, quando nós decidimos por ter esse programa, agora nós temos que começar a implementar. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer foi começar a medir. Né? Então nós pegamos os canteiros de obra, né, e começamos a medir em todas as fases do projeto, na fundação, na estrutura, no acabamento, etc. A medir. Medir o quê? Consumo de energia, consumo de água, geração de resíduos, quantas pessoas são empregadas, né? Então nós começamos a medir isso mensalmente. Então todo mês a gente sabia lá em cada fase de obra todos esses consumos, né? E no final do ano, passado um ano, né, nós conseguimos saber, fazendo uma média das obras, né, por fase, quais eram esses consumos, para aí a gente poder tomar as medidas. Né? Então a primeira medida que nós tomamos foi com relação a resíduos. Né? Então nós olhamos lá o nosso percentual de resíduos, né, que naquela ocasião era próximo a 15%, né, que é um número alto, mas se você olhar o setor é um número baixo, né, mas é um absurdo você perder 15%. Né? A cada 6 obras você tem uma quase que virou resíduo. Né? Então nós começamos a entender esse resíduo, né? Então nós já começamos ali a fazer um trabalho de separação dos resíduos, né? Então plástico, o resíduo cinza, que é o entulho, né? Que é bloco, argamassa, sacarias, madeira, aço, né? Começamos a separar e começamos a fazer um trabalho junto aos principais fornecedores, né? De como a gente poderia reduzir esse resíduo, né? Seja através de modulação ou através de programas de logística reversa, né? E na logística reversa foi onde a gente teve o maior ganho. Então nós pegamos os nossos... na época eram 3 principais fornecedores de bloco de concreto, né? E conseguimos desenvolver um programa com eles de que todo resíduo gerado por bloco e argamassas, ele conseguia ser recolhido por esses fornecedores e virava insumo para a fabricação de novos blocos. Né? Então, com isso, foi a primeira grande redução que nós tivemos aí de insumos. Né? Depois, com o gesso, né, que é um outro também agressor, né? O gesso, além de gerar um volume grande de resíduo, ele também é péssimo para descarte. Né? Ele fica séculos aí para ser, enfim, para sumir do meio ambiente, né? E aí o gesso nós atacamos em 2 frentes, né? Na época nós fazíamos a aplicação de gesso normal, que era o gesso manual, né? E aí junto aos nossos parceiros, né, o principal na época era a Saint-Gobain, nós conseguimos viabilizar um gesso projetado, né, onde o desperdício caiu de quase 20% para 3% de gesso. E ainda o 3% de resíduo, ele conseguia também voltar para a fabricação, tanto de gesso como de drywall. Né? Então, gesso também, projetado? Gesso projetado. Sabe como é que é o gesso aplicado manualmente? Né? O cara vai lá naquela espátula grande, né, e passa na parede. O projetado, imagina que ele tem uma mangueira que projeta ele sob pressão. Né? E isso, né, pelo processo dele de aderência e tal, ele reduz muito a perda. Se você já fez algum trabalho com gesso em casa, né? Você já viu a quantidade de gesso que você acaba jogando fora. Né? Porque a hora que você passa com a espátula, ele não gruda na parede e cai, e o que caiu, perdeu. Né? E esse, por ser projetado, né, sob pressão, ele gruda na parede e o desperdício é bem menor. Cai de quase 20 para 3, é número medido mesmo. Né? Então, o primeiro grande trabalho nosso foi esse. Né? Então, a gente, em 2016... Primeiro ano que a gente conseguiu medir, que foi 17, na verdade, a gente estava em quase 15% de geração de resíduo, e nós fechamos 2022 com 3%. Caraca, então isso foi uma evolução gigantesca. Né? E eu estou olhando para um outro lado de uma visão agora de negócios, ele além de melhorar a questão ambiental, ele aumentou a eficiência da empresa. Claro. Então óbvio. Você reduziu o custo, na verdade. Você, só de caçamba, você está 1/5 a menos de caçamba, né? Então é grosso modo. Né? Então o gesso liso é mais caro, o gesso projetado é mais caro? Ele é mais caro. Se você fizer a conta pura e simples do gesso projetado versus o gesso liso, versus o gesso tradicional, ele é mais caro. Só que a hora que você olhar a eficiência dele, né, é menos gente aplicando, fazendo mais. A quantidade de resíduo que ele gera, né, a conta fecha tranquilamente. Né? Legal. Na construção você tem que olhar isso sempre, né? Esses outros fatores envolvidos. A gente já conversou com diversos convidados aqui
E às vezes o cara ele vai escolher um método construtivo, por exemplo, ele olha só o custo. Você não pode olhar só o custo, tem que olhar o tempo da obra, tem que olhar quantas pessoas vão ter que ter naquela equipe, né? Tem vários fatores que você precisa analisar, né? Qual o consumo de água, de madeira. E aí quando você fala em ESG, né, isso é excelente seu comentário, né? Porque além de olhar tudo isso, você tem que olhar ao longo da vida do empreendimento, né? Porque uma coisa que é bacana desse tema, né, que é o seguinte, pô, legal, super legal você construir de uma forma eficiente, controlando o seu resíduo, consumindo pouca água, pouca energia, né? Durante 2 anos e meio de obra. Né? Se você entregar um edifício que não é eficiente em termos de uso de água, de energia, que não tem uma área para separação de lixo, né, para que o condomínio possa fazer separação de lixo, esse condomínio vai durar 50, 60 anos. Né? Ou seja, o impacto que o condomínio gera é muito maior que o seu. Né? O seu é importante também. Né? Você tem que deixar preparado o empreendimento para que ele continue, tenha uma vida eficiente. Né? E ele, ao longo da sua vida, consuma menos e consequentemente, polua menos. Né? E tem algumas ações já pensadas nos próximos empreendimentos da Tegra visando esse consumo mais eficiente dentro do condomínio, seja uma energia solar, alguma coisa. Vocês já estão entregando prédios assim, nesse formato? Ótimo, sim. O que nós adotamos como estratégia lá em 2019, né? Em 2019, nós já tínhamos uma série de medidas implementadas. Né? Então, a gente criou lá no começo, né? Através de pesquisa mesmo, conversa com alguns consultores, especialistas na área, nós criamos 33 premissas de projeto, né? Que todo projeto e obra deveriam seguir. Né? Obviamente, nem todas conseguiam fazer tudo, mas nós criamos lá um processinho de quem conseguia fazer mais coisa. Né? O resumo é que essas 33 viraram 33 mandamentos. Exatamente. Assim, né? Né? Então, obviamente, de cara, a gente não conseguia aplicar esses 33 em todos os projetos, né? Mas começamos com 15, com 20, e no final de 2021 eram quase 60 premissas, né? De coisas novas que nós estamos aprendendo, né? E nesse momento, né, nós falamos assim, poxa, nós temos que buscar alguma coisa que certifique esses projetos nossos, né? E aí encontramos uma certificação, né, chamada certificação Aqua, que é uma certificação de origem francesa, né, que ela nada mais quer dizer do que alta qualidade ambiental. Né? E ela certifica tanto o seu projeto como a sua execução da obra. Né? Por que eu emendei isso na pergunta? Né? Porque uma das premissas dessa certificação é que você, de fato, tenha projetos que vão ser eficientes ao longo da sua vida. Então, você cria projetos que têm sistemas eficientes de água, sistema de reuso de água, uma série de práticas que você vão ter economias de energia. Então, por exemplo, você usar iluminação LED em todas as garagens e áreas comuns, você ter sensor de presença. Então, se você chega na garagem, não tem ninguém à noite, está apagada. Apareceu uma pessoa lá, o sensor de presença, pum, vai acender aquele pedaço. Então, isso são algumas coisas que você coloca em projeto, né? Que elas talvez até encareçam o teu projeto naquele primeiro momento, mas você tem que pensar no ciclo de vida, porque isso vai fazer uma diferença enorme para o condomínio, né? E que no final do dia vai ter um condomínio mais eficiente e mais barato, né, para esse cliente. Né? Então nós escolhemos essa certificação, né, desde 2020, desde julho de 2020, todos os nossos projetos nascem com essa certificação, né? E agora, em março e abril deste ano, né, nós vamos ter os primeiros condomínios entregues com essa certificação. Né? E nós estamos já montando um programa todo para medir os consumos, né? Para a gente atestar de fato que essa economia vai existir. Né? Tem que ter uma medição também depois do empreendimento ser lançado, né? Exatamente. Isso é um baita desafio. Né? Isso é uma coisa que ninguém faz, né? Não é uma prática. Né? Normalmente você entrega o condomínio e o cara quer esquecer. Você não quer esquecer porque você tem a manutenção para fazer e tal, mas a tem manutenção... garantia e tudo mais, né? Exatamente, é muito mais uma garantia, né? Não de você medir o consumo para você atestar a eficiência do teu projeto. Né? Então, hoje, esse é um desafio que nós estamos já quebrando a cabeça lá, como é que nós vamos fazer, né? Porque tem que entrar na sindicância do condomínio, na administradora, em tudo mais. Exato, né? E aí é o trabalho que é uma outra frente que a gente pode ficar falando 1 hora sobre ESG. O ESG nunca é feito por uma pessoa só, né, por uma empresa só. Né? Essa empresa pode ser a indutora, né, mas ela vai ter, para esse projeto, por exemplo, nós estamos já com uma administradora envolvida, estamos com uma empresa de tecnologia que vai ajudar a gente nos sensores, nós já estamos lá com o síndico do prédio que vai ter que comprar isso e vender para os moradores. Né? Nós vamos apresentar isso na assembleia quando a gente
termina o projeto, né? Então é todo mundo. Se não for todo mundo junto, não funciona, né? E por isso que é um baita desafio. Né? E a etapa da construção é como se fosse a pontinha do iceberg, né? Porque ela dura, sei lá, 2, 5 anos, só que qual que é a vida útil do empreendimento, né? Então, exatamente. É lógico que é estimado, né? Mas se você pensar no impacto, por exemplo, de emissões de CO2, né? A construção, ela representa mais ou menos 20% desse impacto. A vida do condomínio representa os outros 80%. Ah, entendi. Entendeu? Então, é importante você tratar a construção, sem dúvida. Só que mais importante é você conscientizar, né? Primeiro, você entregar um projeto eficiente e o mais difícil, o segundo, é você conscientizar o usuário a usar da forma que o empreendimento foi pensado. Né? Dando um exemplo besta aqui. Não adianta você entregar uma garagem cheio de sensor de presença, né? E chegar lá ao condomínio, não, quero que ela fique acesa. Tira o sensor de presença, fica tudo acesa, porque fica mais legal acesa. Porra, mas matando o teu projeto, né? E mesmo não tendo uma certificação hoje, até pequenas empresas conseguem aplicar algumas práticas, né? Claro. Um exemplo disso é a separação de plástico. Óbvio. Reuso de papel, né, que você gasta muito. Eu vou até dar um exemplo que... Venda de sucata? Venda de sucata. Eu vou até dar um exemplo da nossa empresa de móveis em relação a sucata, a plástico. Hoje a gente separa o lixo que a gente gera de resíduo, né? Então, plástico, papelão, tudo mais. E a maior dificuldade era convencer a equipe de que isso era importante separar. Né? Então a gente sempre falava, retira os plásticos da casa do cliente depois da montagem, traz aqui, vamos separar, tudo mais, né, para trazer de volta, vamos organizar. Só resolveu no seguinte momento, né, Matheus? Quando a gente falou assim, olha, todo plástico que for retirado, for organizado e for vendido, a verba é um churrasco para vocês. Olha aí. Só o ano passado a gente fez 5 churrascos para a equipe. Legal. E todo mundo traz, todo mundo separa. Eu falei, não quero dinheiro de volta disso para a empresa. Vai ser de vocês. Então traga o plástico que isso vai revertido em verba. Tá lotado de plástico lá no local. A gente faz o trâmite da venda do como é que pode falar? Não da sucata, né? Mas do plástico. Ele converte em dinheiro e isso serve para eles. É uma forma. Você falou da cultura na equipe, né? Porque exato. Quando a gente decidir isso na diretoria é uma coisa. Só que fazer isso chegar lá na outra ponta da obra é outra coisa, né? Não, e o legal, né? Nessa linha, dá para entender por que eu era diretor de suprimentos, né? E acabei responsável por esse projeto, né? Logo que nós começamos a fazer os primeiros diagnósticos, a entender o que a gente ia precisar fazer para ter uma empresa sustentável, né? E a nossa operação era todinha terceirizada. Então, se você vai num canteiro de obras da Tegra, por exemplo, né, você vai ter lá a administração, que é o engenheiro, o mestre da obra são Tegra, né? Mas toda a equipe operacional, né, o pedreiro, o carpinteiro, o serralheiro, os gesseiros, são vários terceiros, né? Isso é a realidade no 100% das 100% das empresas, né? Algumas têm alguma parte um pouquinho mais de mão de obra própria, mas grande parte da produção é terceirizada, né? E aí nós percebemos que, falar assim, olha, vai ser impossível nós falarmos que a Tegra é uma empresa sustentável se a sua cadeia de fornecedores não for sustentável. Né? E quem é a pessoa mais indicada para ajudar na nossa cadeia de fornecedores, né? É o nosso amigo aqui de suprimentos. Né? Então eu acabei, né? Nesse momento eu acabei ficando como responsável por esse projeto, né? E justamente com o papel de induzir a nossa cadeia, né, a fazer. Né? E eu acho que uma das ações aí legais que nós fizemos, né? Nós temos lá um programa todo de relacionamento com fornecedores e tal, que a gente durante o ano, né, 2 vezes por ano, nós fazemos um encontro de fornecedores. Nós chamamos ali dos principais, ali 150, 200 fornecedores mais ou menos, e fazemos uma apresentação de como foi o ano, o que a gente espera para o ano que vem. Né? Nós temos lá um programa de avaliação, que a gente premia algumas categorias e tal. E um ano, né, no primeiro encontro do ano, nós mostramos o nosso programa de sustentabilidade, apresentamos para ele o que era, né, porque também pouca gente conhecia. Né? E no segundo evento do ano, nós lançamos um concurso, né, uma premiação, dizendo que nós iríamos premiar ou implementar, né, os melhores projetos com relação à sustentabilidade. A gente não tinha ideia do que ia vir, não tinha ideia de quantos projetos viriam, né? E para nossa surpresa, vieram 36 projetos. Né? Sejam eles de grandes empresas, como de empresas menores. Né? Então, descobrimos uma marcenaria que tinha um programa social espetacular, descobrimos uma empresa de mármore e granito que tinha um programa de reaproveitamento de água fantástico, uma outra empresa de alumínio que tinha toda a sua energia gerada a partir de painel fotovoltaico. Então, ou seja, né, quando você começa a conhecer e define isso como um diferencial na decisão de contratação, né,
o que acontece com quem perdeu, né? Vai querer fazer, vai querer aprender, né? Então acho que esse é um papel importante aí que as empresas clientes, né, os incorporadores ou construtores têm nas suas cadeias de suprimentos, de estimular essas ações. Né? Então hoje na Tegra, se você tiver um fornecedor que faça aplicações ambientais e o que não tem, mesmo se esse for mais barato, vai no ambiental. Não vou dizer mesmo que esse for mais barato. Mas se for o mesmo preço, é um dificilmente é mais barato. Dificilmente a empresa que tenha uma ação ESG, por exemplo, de reuso de água ou de energia, dificilmente ela vai ser mais cara que o seu concorrente, se for do mesmo tamanho. Porque de cara não vai pagar menos energia, vai pagar menos água, entendeu? É óbvio que ele teve um investimento em algum momento para fazer isso, né? Mas com certeza isso está sendo pago, né? E no final da conta isso vai dar mais, vai gerar mais contrato para ele, vai deixar ele mais competitivo, né? A empresa ela não faz isso só para ser bonitinha, né? Perante ao mercado. Cara, não ela vai ganhar dinheiro, né? Vou dizer a frase do meu presidente: não existe almoço grátis. Né? Todo projeto nosso de ESG ele tem uma viabilidade. Né? E assim, e o difícil do ESG, né? Muitas empresas acabam empacando nisso, né? Porque no ESG muitas vezes o investimento vem antes do ganho. Então, para qualquer programa que você tenha, cara, às vezes tem um investimento, né? Vou dar um caso aqui, por exemplo. Nós tivemos um negócio que foi super legal, né? Fez um baita sucesso, que é os nossos tapumes. Você vai em toda a obra da Tegra, o tapume, garanto para você, é diferente de qualquer tapume que você viu. É um tapume todo feito em blocos de polipropileno, 100% reciclado, tem um aspecto espetacular, parece que a obra está nova todo dia, né? Agora, ele é mais caro que o tapume convencional? Ele é. Nós investimos. Só que ele dura por 3 obras. Então, ou seja, a primeira obra pagou a conta, na segunda ele já... Eu vou te falar que isso fez diferença, porque o convidado que estava aqui antes no última gravação, a gente falou que vocês estariam aqui e ele comentou do tapume. Lembra? Sério? Esse tapume. Ele falou, não, as obras da Tegra tem um tapume diferente, tem até uma janelinha que você consegue olhar a obra para dentro. Você bota a cabecinha. Não, esse programa foi tão espetacular desse tapume, porque primeiro, nós recebemos, a gente tem um programa de inovação dentro da Tegra, né, que ele é conduzido por um outro diretor lá, que é o Lauro, da área técnica, né? E que a gente também faz uma série de concursos internos lá, de projetos, hackathons, tal, etc e tal. E esse veio uma ideia, né, de uma equipe lá formada por um cara de suprimentos, um cara de engenharia, um cara não sei o quê, desse tapume. A ideia inicial era fazer um canteiro em polipropileno. Aí esse projeto acabou mudando para ser o tapume, porque o canteiro ficou muito caro, tal, mas para tapume ficou legal. E ele é um bloquinho de PVC, igual um tijolinho de PVC, 100% reciclado, né, que ele é todinho pré-montado na fábrica e vem lá e só encaixa, né? E o legal dele é o seguinte: você vai no tapume, você tem uma janelinha que ele mostra a garrafa PET, depois o plástico moído e depois o bloco. E aí ainda, o próprio resíduo de plástico que é gerado na obra, ele vai para esse fornecedor e vira bloquinho de tapume. Então, e fora que o aspecto dele é isso mesmo, é outro padrão, né? Eu só quis chamar a atenção porque chamou a atenção de pessoa. Legal, ele foi, legal. Quando a gente falou da Tegra, ele falou, pô, aquela foi a primeira legal coisa nas que ele obras falou. deles. O tapume deles é top. Isso aí que não é mentira, né? Não, foi bem legal ele ter comentado disso, né? E outras ações que vocês... A gente falou muito do ambiental, né? Mas o que vocês estão trabalhando na parte social? Nós temos a parte social, né, ela parece ser a mais óbvia, né, mas ela é uma das mais difíceis de você conseguir de fato implementar, né, porque qualquer ação que você queira mexer com pessoas, né, é difícil você impactar 50, 100, 1000 pessoas, né, é muito difícil, né. Então a gente tem alguns programas internos, né, que eu acho que fizeram alguma diferença. O primeiro deles foi uma parceria que nós fizemos com o Senai de escolinhas no canteiro. Isso funcionou durante 2017 e 2018, né, e era com o objetivo mesmo de alfabetização. Então a gente dava aula nos canteiros de obra de terça a quinta-feira, né, e formava, né. Nós fizemos recentemente um programa com uma ONG chamada Acnur, né, que é uma ONG que recebe mulheres refugiadas da Venezuela. Ela recebe essas mulheres, dá abrigo, né, alimentação, faz toda a documentação, né, e prepara essas mulheres para o mercado de trabalho, né. E aí nós também, em parceria com o Senai e com um fornecedor parceiro nosso, a Barbie, que é de kits elétricos e hidráulicos, né,
nós criamos um programa de treinamento no Senai, né? Durante 3 meses, essas 16 mulheres foram treinadas, né, na função de eletricista, e hoje 12 delas estão empregadas, né? 9 diretamente na Tegra e 3 em fornecedores nossos. Né? Legal. E agora nós estamos com um segundo grupo agora de 16 mulheres brasileiras, passando pelo mesmo programa, né? Também em situação de vulnerabilidade e tal, que nós estamos dando esse treinamento. Né? Então são 2 exemplos aí sociais aí bacanas que nós fizemos recentemente. Muito bom. E eu vi aqui, falando um pouquinho de cidade regenerativa, que foi um dos temas que a gente abordou aqui. Explica um pouquinho sobre isso. Né? Ótimo, né? Isso daí é alinhado, né, com o objetivo mundial, né? Isso foi tratado na COP 26, né, de 2021, né? Onde existe um compromisso mundial do Net Zero em 2050. Né? Então, o que significa isso? Né? Que em 2050 o mundo não vai emitir mais, né? Ou vai ter suas emissões todas compensadas, né? Com o objetivo aí de diminuição dos riscos climáticos, evitar o aumento de temperatura, etc. E tal, né? E em cima disso, né, a Tegra assumiu um compromisso, né, de 2030, né, que nós chamamos de Cidade Regenerativa 2030, né? Onde nós assumimos compromissos aí nas 3 dimensões. Né? Primeiro na questão de pessoas, né? Na questão social, né? Onde o objetivo nosso é impactar 2,5 milhões de pessoas até 2030, né? E impactar de forma positiva, né? Seja através de treinamento, através de conscientização, através de programas culturais. Né? Depois, na esfera ambiental, o nosso objetivo na redução de emissões de carbono é reduzir a emissão própria, né, que são os escopos 1 e 2, em 50%, e induzir a emissão do escopo 3, né, que é o escopo dos fornecedores, que é o relevante para o nosso negócio, né, em 15%. Né, e aí compensar em 110% as emissões restantes. Né. Na questão também de inovação, um compromisso nosso em investir 30 milhões até 2030 em inovação, né, em aumentar os produtos nossos que são fabricados a partir de fontes sustentáveis, né? E, por fim, na questão de governança, em dar continuidade e transparência sempre nos nossos negócios para todas as partes envolvidas. Né? Então, isso hoje é um documento nosso público, né? Nós publicamos em março do ano passado, né? E hoje essa nossa mandala, né? Esse compromisso nosso é que guia todas as ações do nosso programa ESG. Legal. Isso é as metas até 2030. Exatamente. Né? E o que vocês já conseguiram alcançar agora em 2023? Legal. Acho que tem 2 ações na questão ambiental, né, que são aí 2 que nós conseguimos implementar, uma em 2021 e uma em 2022, que são bastante relevantes, né, principalmente quando a gente fala em emissões de carbono. Né. Então, como eu comentei no começo, né, nós temos 2 insumos, né, que nós usamos de forma intensiva, que tem uma relevância grande na emissão de carbono, que um é o cimento, o outro é o aço. Né? E o cimento no concreto, né, é o principal ali insumo do concreto. E aí, em parceria com a Votorantim, né, que é o nosso principal fornecedor de concreto, né, foi desenvolvido um concreto que ele emite menos CO2 na sua fabricação, né, ele emite 16% a menos, né, quando comparado a um concreto de uma resistência equivalente, né, e que hoje nós usamos em 1/3 dos nossos canteiros. Né, então isso é super relevante. Se você pensar no concreto, ele é responsável por quase 40% das emissões de uma obra, né, então você reduzir 15% já dá 6%, né, já dá quase metade daquilo que a gente quer fazer dos 15, né? Então é super relevante. E uma segunda ação, né, que foi uma ação pioneira aí com outro parceiro nosso, agora no aço, né, que é a ArcelorMittal, que é hoje o nosso parceiro, né? Nós usamos aí um aço, né, eles desenvolveram um aço que chama do X-Carb, que é um aço que ele é 100% fabricado a partir de sucata, e a alimentação do seu forno, dos seus fornos, né, que fazem a queima, é também 100% de energia renovável. Né? Então é um aço que, quando comparado com outro equivalente, emite 40% a menos. Nossa, é foda, velho. Quando você fala de produção de aço, eu já trabalhei numa indústria assim, você vê aquele monte de forno lá, aquela queima, combustão pra cacete, mano, realmente aquilo ali, velho, é uma poluição doidada, velho. E nós estamos aplicando na primeira obra nossa, que é o Área, né, aqui no Pacaembu, né? E já programado para 3 obras que iniciam no segundo semestre, já com esse aço. Né? E a ideia é aumentar cada vez mais a escala
tanto do aço como do concreto, né? Cara, e como é que é esse contato com os fornecedores de vocês? Como é que vocês fazem para promover esse assunto lá nele? Porque você tá, já é difícil você mexer numa estrutura dessa quando você tá na sua própria casa ali. Exatamente. Você tenta Você não conversar viu com ele as pessoas. falando, Mati? Quando ele vê o outro fornecedor sendo contratado porque tem isso, ele começa a fazer também. Mas a hora que você fala em emissão de carbono, né? E você pensa na indústria cimenteira, né? A indústria cimenteira tem um problema muito maior que o nosso, né? Porque a atividade dela é 100% cimento, né? Sim. E assim, eles sabem que é óbvio, né, que num curto período de tempo aí, as empresas vão ser taxadas, né? As empresas que emitirem a partir de um certo volume de CO2 vão acabar sendo taxadas. Então eles estão num esforço gigantesco, né, em criar processos, fabris ou produtos que emitam menos, né? E aí, esse caso com a Votorantim, né, a coisa se casou, porque nós estávamos nesse programa nosso ESG, se desenvolvendo e aparecendo, e eles com esse produto precisando ser testado. Pô, aí encontraram com a gente a sinergia perfeita, né? Então, eu tenho um produto aqui que eu vou precisar no mínimo investir tempo com alguém que aplique para esse negócio se é viável ou não, né? E aí vira uma empresa que estava nesse mesmo caminho. Então, nós fomos escolhidos principalmente porque nós estávamos trabalhando nesse tema. Né? E com o Arcelor foi a mesma coisa. O desafio da siderurgia também é gigantesco em relação a emissões, né? E eles viram na Tegra que, pô, vamos com esses caras porque eles estão com a mesma cabeça da gente, né? Então, com eles, né, foi praticamente mais fácil. A fome com a vontade de comer, né? E com aqueles fornecedores menores, né? Aí imagino que a dificuldade tenha sido maior. Aí o papel nosso é de indutor. Aí nós temos que ir lá, e incentivar. Né? Então, é legal até me dar a oportunidade de falar que nós temos um desafio interno lá de aumentar a presença feminina nos canteiros de obra. Né? Se você olhar, fizer um censo demográfico na Tegra, o escritório tem 50-50. Até tem um pouquinho mais de mulher do que homem, né? Que já é algo bacana para uma construtora incorporadora. Né? Mas nas obras, esse número cai para 10%, 12%. Né? E aí nós fizemos um trabalho, né, até junto ao Senai também, de identificar todas as funções em canteiro de obra que poderiam ser executadas por mulheres. Né? E aí nós estamos com um trabalho enorme aí, esse caso das venezuelanas é um, e estamos com outros fornecedores justamente buscando treinar mulheres, né, para funções que não demandam tanto esforço físico, né? Trabalhos que podem ser feitos aí por mulheres nos canteiros de obra, né? Então isso também é outro. E aí, como a gente tem muito fornecedor que emprega a mão de obra de forma intensiva, né? Nós estamos incentivando esses caras, botando o Senai em contato com eles para justamente intensificar, porque é um contingente enorme, né? Hoje existe um problema de mão de obra, né? Da mão de obra tradicional, né? E tem um contingente de mulheres aí que, é super apta, enfim, funções que fazem até melhores do que homens em uma série de funções. Muito mais cuidadosas. Muito mais cuidadosas, poxa, né? A gente vem considerando contratar mulheres lá para a GD também. A gente já teve, né? Já teve. Não, nesse momento exato não temos mais, mas já teve. São mais cuidadosas com as coisas. É engraçado porque, assim, quando você começa a falar desses pontos, a gente começou a conversar aqui hoje, parece que isso, o ESG, essa forma de trabalhar, de pensar, ela é colocada como um diferencial, parece, a primeiro impacto. Mas quando você para ver mesmo, você contando com mais detalhes, parece que não é meio que um diferencial. Agora parece um diferencial, mas está sendo feito pela sobrevivência da empresa nos próximos anos, não é isso? Não, a gente costuma fazer um paralelo, né, nos anos 90 com o que foi os programas da qualidade, né, as ISO 9000. As primeiras empresas que começaram a implementar programas ISO 9000 lá na década de 90, né, era um diferencial, né? Você falar que tinha ISO 9000, era um diferencial. Hoje em dia, quem não tem ISO tá morta. Né? Você vai construir, por exemplo, qualquer financiamento com a Caixa Econômica, se você não tem ISO, você nem consegue pegar o financiamento. Né? E nós acreditamos lá que isso vai acontecer com o ESG. Né? Hoje, quem tem um programa ESG, talvez seja um diferencial, né? Mas eu acho que em muito breve isso vai ser uma questão também de sobrevivência. Né? Nós tivemos em 2020, né, o Larry Fink, lá, que é o gestor lá da BlackRock, né, o CEO da BlackRock, que colocou na sua carta aos investidores de que os fundos dele iam começar a olhar a questão ESG das empresas. Né? O que isso significa? Né? Logo, eu só vou botar dinheiro em empresa que tem o programa ESG. E quem começou antes, bebe água limpa. Quem começou antes, bebe água limpa, exatamente. Tem uma frase do João Adiv que ele sempre fala: passarinho que acorda cedo, bebe água limpa. Bebe água limpa. Isso é muito verdade, né? Não, e aí você olha, né?
Imagina o processo que é para você conseguir implementar isso numa incorporadora grande. Vai levar muitos anos, né? Então, o que a empresa está olhando, na verdade, é um futuro de, sei lá, 15, 20 anos que ela precisa chegar nesse modelo para estar presente no mercado. Porque senão, imagina, você quer captar recurso para uma incorporação, para fazer alguma coisa, você não consegue porque você não tem aquele negócio. Aí você pensa, não, a empresa não está fazendo isso só para ser bonitinha frente ao mercado e porque é o correto. Mas é porque o mercado está caminhando para isso, né? E o que é engraçado disso, né? Você fala assim, mas para certificar Aqua, cara, não precisa ser ESG. Eu posso ir lá e certificar Aqua. Pode. É verdade, você pode, né? Mas isso não cria uma consistência. Vai certificar um projeto, vai contratar uma consultoria, vai certificar, o projeto seguinte nasce do zero, né? Isso não está na cultura da empresa, né? Então, no nosso caso, nós estamos lá desde 2016 com esse tema e hoje fizemos uma consultoria para nos ajudar nesse projeto e isso depois virou prática, né? Hoje a gente roda sozinho esse programa, né? E é uma questão de cultura da empresa, né? É o que você falou do ESG não ser um selo ali, né? Não existia ali uma certificação, algo que você vai ser chancelado pelos seus fornecedores, pelos seus clientes, Exatamente. pelas pessoas que estão ali vendo você, né? Exatamente, porque existe um conceito no ESG, né? Que é a tal da materialidade, né? O que é materialidade, né? É justamente aquilo que as pessoas que estão de fora enxergam que a sua empresa faz. Né? Não adianta você falar assim, olha, o meu resíduo é só 3%, né? Só que o vizinho teu lá, os caras jogam lixo na calçada, a minha rua está toda suja todo dia, eu sou vizinho da Tegra, 3% na cabeça deles, né? Então, você tem que ter seu 3%, mas você está com a rua limpa, o teu vizinho no relacionamento correto com ele, explicando o que vai acontecer, diminuindo os impactos, né? Então, quem vai te dar o selo, de fato, é todo mundo que você se relaciona. É a mesma coisa do 9001. Tem muita gente que se arrumava para tirar a certificação, tirava e daqui a pouco voltava tudo como era antes. Então, foi só para é só para ter o selo, né? Exatamente. E assim, a ISO 9000 tinha vantagem de que quem está de fora às vezes não percebe, né? O cara comprava lá a caneca, né? O cara vai receber a caneca, ele nem sabe se a empresa tem ISO 9001, né? Agora que uma empresa é ESG, né? É tudo, né? Então você tem lá um cliente teu que está insatisfeito. Se você não consegue resolver o problema dele, ele vai falar assim, o que adianta? A Tegra fala que ela é ESG, mas não resolve o meu problema. Então em todas as esferas, né? Um fornecedor que você eventualmente atrasou um pagamento, ou o cara não recebeu o que ele achou que tinha que receber, ele vem e diz, vocês falam que são ESG, mas vocês maltratam o fornecedor. Então Fica nítido, né? Porque nítido, é uma forma de agir, né? Uma forma de ser da empresa. Né? Exatamente. O selo é como se ele fosse só o resultado final, a meta do negócio, né? Mas igual quando a gente quer criar um hábito novo, alcançar o corpo saudável, ele é a meta do negócio. Mas acho que... Só que você tem que ter o processo de conseguir ir na academia todos os dias, mas comer de maneira saudável. Mas acho que assim como a ISO 9001, tipo, é uma coisa que as empresas elas já deveriam fazer. Elas que só criaram uma nomenclatura ali para tentar forçar elas fazerem para ficar bonito para o mundo. Mas é uma coisa que já era obrigação delas. Ser ambientalmente sustentável, ter ali a parte de social e ter a governança também. Se você for parar para pensar, você também cria uma eficiência, que é o que a gente estava falando aqui. Você cria eficiência. Que é a pergunta que você ia fazer, né? Sobre se é mais barata ou mais cara. Eu queria saber se realmente, na prática, na ponta do lápis, se ESG é mais caro ou não do que não ser. Não, eu vou contar o caso do Aqua, né? Que serve como um exemplo e dá para responder a pergunta, né? Quando nós tomamos a decisão de certificar nossos projetos, né, como Aqua, né, por conta daquelas diversas práticas que nós já fazíamos, né, nós obviamente tivemos um investimento, né, em ter uma consultoria, em algumas coisas de projeto que de fato geraram um incremento de custo e tal, né, e certificamos. Tivemos um investimento para fazer? Tivemos. Né. 6 meses depois, Santander e Itaú, né, anunciaram linhas de financiamento mais barato para projetos verdes, né, e ambos escolheram a certificação Aqua como um projeto verde. Pensa num cara feliz na hora que pensa um cara feliz. Né? Então, tudo que nós investimos, né, assim, o que a gente obteve de redução por conta de financiamento pagou com folga. Né? Então, então, assim, o ESG sempre tem investimento. Né? O Tapume teve um investimento né, no primeiro. Depois está pago. Treinar as mulheres venezuelanas teve um investimento? Teve um investimento. Hoje elas são uma excelente mão de obra para nós. Né? Então, o ESG, né, eu não tenho dúvida que ele talvez tenha um investimento inicial, né, mas que essas ações elas são pagas aí
com Mas eu folga acho que, ao longo do tempo. assim como tudo acontece na vida, eu acho que o dinheiro primeiro você investe em alguma coisa para ter um retorno. Sim. É a mesma coisa, né? Não, e todas as ações ESG, eu garanto para você, nem a Tegra, nem nenhuma empresa faz ação ESG porque quer ser legal. Tudo tem uma conta, né? Toda conta tem que fechar, né? Nós já descartamos alguns projetos lá de serem muito bacanas, mas que A conta não a conta fecha. não fecha, cara, entendeu? Hoje não, talvez lá para frente feche, né? Mas hoje não, né? Então, Porque no fim das contas tem que ser saudável para a empresa também, né? claro, porque você ser uma empresa ESG, né, você tem que gerar lucro. Você tem que pagar imposto. Pagar imposto é uma governança, né? Você tem que pagar imposto, tem que gerar resultado, o teu acionista tem que ter resultado. Senão, não é. A empresa não se sustenta. Senão a empresa acaba e não tem mais quem ser ESG no mundo. Você entrou num tema legal. Existe algum incentivo por parte do governo para empresas que sejam ESG? Em relação a impostos, alguns benefícios fiscais? Eu vou dar alguns exemplos, né, que existem em algumas prefeituras. Né? Niterói, por exemplo. Né? Niterói tem uma particularidade, né? É uma região que a gente atua, né? Por isso que eu conheço. Ela foi a primeira prefeitura que tem uma secretaria de mudanças climáticas. É a primeira. Hoje já tem, São Paulo já tem, mas foi a primeira. Né? E Niterói, né? Se você tem um condomínio que separa entulho, né, que você prova que você tem uma coleta seletiva de resíduo e tal, você tem um desconto no IPTU. Chamam de IPTU verde. Rio de Janeiro está fazendo agora, São Paulo está implementando também agora. Então, esse tipo de coisa vai começar a acontecer cada vez mais. Né? Não tenho dúvida. Né? A iniciativa pública, né, vai começar, porque ela se beneficia também. Né? Se você não separa o teu lixo, a hora que vai para a central lá da prefeitura, você tem que separar, né? Porque os aterros já estão. Né? Então, esses incentivos vão começar a aparecer. É engraçado porque assim, a gente fala do nome do negócio, ESG, um monte de certificado Aqua, selo Aqua, só que se você for parar pra ver, a gente só tá falando de fazer o certo, né? Exato. Fazer aquilo que é mais que obrigação das empresas. É porque as coisas vão acontecendo, parece, as empresas vão surgindo no decorrer da história e não tem essa preocupação, né? Igual a indústria. Quando começou a indústria 1.0 lá, era só linha de produção, e zero preocupação com o ambiente. E olhando pra trás agora, você já vê que essas indústrias já era. Eu acho que até um pouco do que o Cássio falou, acho que as pessoas antigamente tinham muito isso de querer ver o resultado, né? Então você vê, por exemplo, uma dificuldade muito grande nas empresas pequenas é de você fazer um investimento para só depois conseguir ver o retorno. E acho que essa é uma das maiores dificuldades hoje, né? Você mesmo falou que a maior parte da população aí, das incorporadoras, das construtoras, são pequenas, porque elas estão pulverizadas por aí. Então acho que a maior barreira cultural deles é isso. Conseguir investir em algo antes para ter um retorno depois. Eles estão só pensando em primeiro fazer a empresa sobreviver, girar, conseguir ali dar um lucrinho, né? E estão pensando, deixando essas questões que também são muito importantes de lado, né? Mas se você pensar, por exemplo, na questão de resíduo, né, que é um baita, é um assunto relevante para a construtora grande ou pequena. Né? A pequena, para ela fazer ter um trabalho de separação de lixo, de resíduo, né, que vai gerar um benefício para ela, isso não custa nada. É até mais fácil do que para uma Tegra da vida. Exatamente. O cara tem um canteiro, tem que treinar 3 caras para fazer. Tem que treinar 70 caras para fazer. Então, tem muita coisa que as pessoas se escondem atrás. Não, eu não tenho dinheiro, se sobreviver. Elas vão criando muletas, né? Exatamente. Mas tem muita coisa que é simplesmente a iniciativa de fazer. Entendeu? Eu acho que dá pra gente falar com o pequeno agora, que tá escutando. Porque ele falou, mas isso é coisa de empresa grande, isso é coisa dos caras, que tem dinheiro. É o que o cara deve estar pensando aqui agora, né? Como que você pode implementar isso na sua construtora? Cara, primeiro ponto, separa o lixo, separa o resíduo. Vai o que é concreto, o que é plástico, o que é madeira, separa isso. Segundo ponto, vê se alguém recebe isso ou reaproveita para outra obra. Ou vende o plástico e dá churrasco pro pessoal que constrói, ou faz qualquer outra coisa. Terceiro ponto, vê os pontos de economia de água. Vê se não estão gastando água demais na obra, se não tá torto a direito ali, soltando água demais para mexer a massa e tudo mais. Né? Para não perder a linha, a gente tinha inicialmente uma entrada de água. Você tem lá um medidor e era a mesma água que sai um ramal para o canteiro de obra e outro ramal para a obra. Né? E aí você tem lá no canteiro, você tem vestiário, tem um consumo de água relevante. Né? Aí falou, como é que nós vamos medir? Vamos investir, vamos colocar um medidor no canteiro, um medidor que vai para a obra. E começamos a medir. Só de medir,
né, nós já reduzimos em quase 20% o consumo de água. Aí você vai lá, conscientiza o pessoal. Pô, o pessoal no banho, assim, Coloca assado. umas plaquinhas. Uma plaquinha. Pô, Vamos isso é economizar automático, água, entendeu? vamos, Isso né? Acho que Então- primeiro tendo a noção, que é o que o Angel trouxe, e pensando nos pilares, acho que começa a ficar muito mais claro pro cara, né? Claro. Porque ele fala, não, preciso olhar para a questão pessoas, preciso olhar para a questão meio ambiente e preciso olhar para a questão governança. Porque senão o cara começa a olhar tudo como uma coisa Exato. só e ele se perde nas E eu ações acho que ele até tem que uma, fazer, acho né? que até uma barreira de entrada das pessoas começarem a pensar isso. A gente estava falando também do networking aqui mais cedo. Que às vezes a pessoa ela tem uma barreira para iniciar networking porque ela acha que ela tem que fazer o melhor networking de todos na primeira vez. E nem sempre, né? O ESG você pode começar com ações aos poucos e você vai se tornando ao Melhorando. longo do tempo, melhorando, né? E essa ação de você medir, né, é super importante, né? E falando do nosso tapume de novo, né? Se você for no qualquer canteiro nosso, né? Além do tapume, você vai ver no tapume virado para fora um painel, né, que é um painel socioambiental, onde a gente publica mensalmente todos os indicadores de consumo daquele canteiro. Então você vai ver lá todo mês tem quanto consumiu de água, quanto consumiu de energia, quantas pessoas estão empregadas, quantas horas de treinamento tiveram naquele mês e quanto de CO2 nós esperamos compensar naquele canteiro. E fica virado para a sociedade, então quem passa na frente vê, né, e também não deixa de ser uma ação de governança, né, de que você dá da transparência, né, do que você está fazendo, né? Isso aí. Muito legal. E se você... Fala aí, Rodrigo. Pode falar, pode falar. Não, eu ia falar, se você está aqui até agora e não sentiu a necessidade de melhorar suas obras e organizar os seus resíduos, cara, escreve aqui pra gente o que você vai fazer hoje, lá nos comentários, na sua obra. O que você vai fazer para melhorar a qualidade e a entrega da sua obra em relação ao ambiental e pessoas, né? O simples fato de você treinar um funcionário, você já está fazendo algo no social, né? De você ensinar o cara a fazer, dar melhores condições, dar as ferramentas para ele trabalhar, Cuidar da segurança. dar um equipamento de segurança, não largar o cara lá descalço de short na obra, lá com o risco de cair coisa no pé dele, né? Porque Isso é aí. isso que acontece no Brasil, né? Precisamos gerar emprego. Alimentação, bora. né? Né? Eu tenho certeza que o seu cliente vê você construindo a casa desse jeito, ele vai valorizar mais o seu trabalho. E você vai ter mais retorno. E hoje os clientes estão cada vez mais conscientes e exigindo, não pagam mais, mas estão exigindo das construtoras e incorporadoras práticas sustentáveis. Isso aí. Eu queria perguntar agora, porque a gente está falando dessa questão sustentável e tudo mais, mas você, Angel, é diretor de suprimentos da Tegra, né? Então, assim, eu queria explorar também o lado de como você seleciona fornecedores de uma maneira geral, né? Porque eu imagino que tem essa questão, porque tem que estar alinhado com o empreendimento e com a cultura da empresa, mas como que é para vocês selecionarem os fornecedores que vão trabalhar nos empreendimentos da Tegra? Existe uma classificação, assim. Essa deve ser uma das, né? Não, essa é uma atribuição nossa lá, sem dúvida, né? Existe uma classificação toda nossa, dá pra gente fazer um podcast disso aí, tá? Tipo, Não, eu acho explicando relevante. como que a gente trata, né? Porque assim, tem bastante coisa aí de como que o que a gente pergunta pro fornecedor, né? Nós temos 4 grandes grupos de fornecedores bem distintos, né? Porque quando você pensa numa construtora, né? Você tem desde o cara que vende material do escritório até o cara que vende concreto, aço, né? E são mundos completamente diferentes, né? Você tem as empresas de mão de obra, tem empresas de mão de obra pouco estruturadas, tem empresas de mão de obra mais bem estruturadas. Então, assim, existem formas e formas de você tratar e de você selecionar, né? Mas, de uma maneira geral, né? Nós temos lá um processo de cadastro, né? Que talvez não tenha muita diferença do que todo mundo faz, né? Nós olhamos algumas coisas de a condição financeira, fiscal, fornecedor e tal. E, de um tempo para cá, né? Nós começamos a olhar para algumas categorias também as questões ESG. Né? Então, por exemplo, para as empresas que têm o maior impacto ambiental, né? Nós começamos a incluir no nosso questionário lá quais são as questões, o que eles fazem com relação ao impacto ambiental que eles geram. Nas empresas que empregam muita mão de obra, nós começamos a perguntar, como é que é teu programa de segurança? Qual é o teu programa de treinamento? Foi variando conforme o fornecedor. Censo aí? Quantas mulheres você tem ou não tem? Então, nós começamos, não é um formulário padrão ESG, né? Não adianta, porque você vai perguntar de impacto ambiental para um cara que só emprega mão de obra, que sentido faz, né? Então, nós moldamos um questionário que se adequa a cada tipo de fornecedor e isso passou a fazer parte
né, do cadastro de alguns grupos de algumas categorias, né, que a gente chama, né, de compra. Legal. Legal. Aí, Rodrigo, já pode mandar o cadastro lá depois. Não, é legal, pô. Porque Já monta o Forms, já. Ele já Não, perguntou, olha ele já foi só. direto na fonte Não, e olha perguntar como é que fazia, olha né? como é legal esse Ele- negócio. Pô, eu não lembro porquê, né? Nós tivemos um contato com uma empresa de vestuário, né? Que no seu programa de seleção de fornecedores faz um cadastro e no cadastro, e nas perguntas que eles faziam lá, eles faziam perguntas de ESG. Aí nós olhamos, pô, olha, cara, isso faz total sentido com o que nós estamos fazendo aqui, né? E aprendemos aí com um setor nada a ver com o nosso, né? De também incluir essas questões nos nossos questionários. Isso faz todo sentido, né? E aí agora o próximo passo qual é, né? O que a gente já vem fazendo, né? É você começar a incluir isso também como um critério de contratação. Então você vai ter lá o preço. Eu tenho certeza de que no futuro não muito longe nós vamos ter assim o preço, a performance, a condição de pagamento e o fator de emissão. Quanto que esse material emite de CO2. Né? Isso vai ser um diferencial competitivo, né? Em muito breve. Né? Galera, você tem que entender o seguinte, assim, a escadinha vai descendo. Os grandes fundos de investimento começam a exigir um negócio, as incorporadoras e construtoras vão começar a exigir dos fornecedores que estão embaixo e por aí vai. Não, Uma hora vai chegar em você, vai fica chegar. tranquilo. Poxa, nós tivemos aí o ano passado, em maio do ano passado, nós tivemos um decreto, né, do governo, né, decreto 11.075, que trata da emissão de CO2, né, onde ele estabelece que uma série de setores vão ter metas de emissão de CO2. E o setor da incorporação e construção está incluído nesse decreto, né? E desde o ano passado, né, existe um trabalho sendo conduzido pelas 3 principais associações, né, que é o Sinduscom, a Abrainc e o Secov, né, chamado Aliança Gases e Efeito Estufa, né, que hoje tem quase 70 incorporadoras e construtoras já aderiram a esse trabalho e está começando agora um trabalho de inventariar, ou seja, saber quanto cada construtora emite nas suas construções, e o objetivo final desse trabalho vai ser apresentar para o governo, olha, está aqui a nossa meta de redução de emissões. Né? Então esse assunto vai vir com força. Vai vir. E as rápido. empresas que não atingirem isso, o que elas vão ter que fazer? Vão ter que compensar, vão ter que pagar uma multa, vão ter que fazer alguma coisa? Com certeza. Né? A gente não sabe exatamente o que vai acontecer, mas é uma das duas, né? Ou compensar ou pagar, que no fundo é a mesma coisa, né? Que você, para compensar, tem que comprar crédito que custa, né? Você tinha falado disso, carta de crédito. Quando a gente compensa, né? A primeira ação para você fazer é você medir, né? Aí, se você quer fazer alguma coisa de imediato, é você compensar. Né? Hoje, a forma que você tem de compensar é através da compra de créditos de carbono. Então, existem projetos que geram crédito. Né? Então, por exemplo... Tipo assim, é uma cartinha que fala assim, ó... Não, você tem... é assim, ó, vou tentar explicar. Você tem, por exemplo, uma usina PCH, que é uma usina hidrelétrica, pequena hidrelétrica. Tá. E ela gera energia. Só que ela gera energia de uma fonte 100% limpa. Certo. Então, se você comparar a uma geração de energia tradicional, né, que é a matriz energética brasileira, mais ou menos, por exemplo, a nossa matriz ela é 75% limpa. Né, porque você tem termoelétrica, você tem gás, então não é só água. Né? Então, como essa usina PCH é 100% limpa, ela gera esses 25% de créditos. E isso pode ser certificado e tem valor, ele pode ser vendido, ele pode vender esse excesso de esse crédito que ele gera. Isso é tão boa que você pode vender um pouco disso. Exatamente. Qual é o objetivo desse negócio? Né? Na verdade, você não faz nenhum bem diretamente, porque você está comprando um crédito, você já poluiu, vamos dizer assim. Você está pedindo permissão para fazer... Permissão. Só que no fundo, qual é o conceito disso? Quando você compra o crédito de uma PCH, no fundo você está dando uma sobrevida ou investindo nessa PCH para garantir que ela continue, ou se amplie, ou seja uma fonte de energia limpa que vá durar mais tempo. Você está dando dinheiro para ela se perpetuar Perfeito. e produzir mais energia limpa para compensar um pequeno estrago que é feito do outro lado. Exatamente. Então aí existem uma... Que loucura isso. Né? Então hoje, por quem tem às vezes uma área florestal gigante que ele protege, isso aqui lá, cara, isso virou dinheiro, isso virou... Gera crédito lá, entendeu? Lembra aqui da fazenda de energia solar que a gente estava falando? Vamos começar. Fazenda de energia solar, pô, isso está bombando hoje, né? Então crédito virou. E para você ter uma ideia, nós começamos a comprar crédito em 2019, né?
O valor do crédito de 2019 até hoje triplicou de valor. Esse crédito aí para você compensar? Para compensar. Né? E vai aumentar muito, tenho certeza. E aí as empresas começam a comparar. Pô, vale muito mais a pena eu investir na redução do negócio do que eu ter que pagar 10 vezes mais na carta de crédito. E cada vez esse crédito vai ser mais caro. Por quê? Mais empresas vão querer. Se hoje todo mundo fala assim, olha, pô, quero compensar minha emissão, não existe crédito disponível para comprar. Então o valor desse negócio vai explodir. Tem pouca empresa que está sobrando. Você não consegue isso, gerar né? tanto crédito assim, entendeu? Frente ao que o mundo gera 50 bilhões de toneladas ano de gases de efeito de estufa. 50 bilhões. Né? Eu não sei quanto existe de crédito, mas é muito longe disso. Caraca, velho. E eu espero que com esse programa a gente consiga conscientizar pelo menos um pouquinho de tudo isso que vocês vêm fazendo. A gente achou um tema relevante para falar. E se você em casa aí gostou desse tema, se aprofunde mais nele, porque vai ser o futuro, né? E se você tá aí até agora com todas essas informações relevantes, não curtiu, não comentou, não compartilhou, manda pro seu amigo que tá lá gastando água demais lá na obra dele, manda para ele escutar esse podcast, não, Matheus? Cara, essa é uma discussão aí pro futuro, né? Todo mundo tem que estar ligado nisso. Mas eu acho que de verdade. Tem pouca gente olhando para isso, mas pô, se você parar pra pensar que a missão de cada um nessa vida que é deixar um mundo melhor para as próximas gerações, as pessoas não estão pensando nisso, elas estão pensando no próprio umbigo. Beleza, eu vou morrer, isso aí não vai gerar impacto nenhum na minha vida. E se você não quiser fazer isso, tudo bem, velho. Guarda a sua caixinha de carta de crédito aí todo mês, deixa lá investido no Tesouro Direto, para daqui 10 anos você ir comprando suas cartas. Vai gastar. Sabe aquele investimento que você tá guardando? Então. Exato. E no fundo isso vai ser um investimento futuro para as empresas, né? Assim, meu TCC foi de geração de energia a partir de resíduos. Olha aí. E se falava muito da meu foi de carta de logística crédito. reversa. A gente tem um perfeito Pronto, aqui já olha aí. pra fazer isso. E assim, nesse estudo que a gente fez, foi para gerar energia a partir do lixo residencial, comida, casca de coisa. E, pô, você via ali que num estudo básico, você conseguiria gerar energia para 2.000 pessoas numa cidade só com o lixo que aquela cidade gera. Imagina o efeito benéfico que isso não deve ter no mundo, se todo mundo começar a agir da mesma forma. Então, Exato. tipo, é sobre as próximas gerações. A gente tá procurando alguém para liderar nosso programa de ESG. Eu acho que você é um bom candidato aí, ó. Leva jeito, viu, meu? Leva jeito. Se pegar dos 3 aqui, quem que tá mais perto de suprimentos? Olha lá, não. É um cara que tem que gostar muito de processos, Matheus. Isso, legal. Eu queria perguntar agora, pra gente falar um pouco mais na prática, algum case de um empreendimento próximo que vai ser lançado aí de vocês, que tem essas práticas, se você pode dar exemplo de como elas foram aplicadas no empreendimento, para o pessoal ficar mais claro? Não, hoje, todas essas práticas que eu contei aqui, né, elas estão em todos os nossos empreendimentos. Então, se você olhar do tapume, hoje, todos os nossos tapumes são com esse tapume de polipropileno. Todos os tapumes nossos têm o painel socioambiental. 1/3 das obras tem esse concreto Spectra que eu comentei. Não é em 100%, porque ele tem algumas questões técnicas também deles que funciona para algum tipo de obra, para outras não. Né? 100% das obras tem o programa de logística reversa, de tratamento de resíduos. Né? E do aço, nós estamos com a primeira obra agora, que é o do Área, né? E vamos ter mais 3. Então, tudo lá na Tegra, né? Quando a gente cria um projeto novo, né, de ESG, sempre é feito um piloto, né? E aí o segundo passo é esse piloto se tornando viável, né? É a gente escalar isso para os outros canteiros, né? Então por isso que a gente tem hoje praticamente tudo implementado e essas novas ações que começam num projeto piloto e depois elas escalam. E fica aberto o convite aí, qualquer obra que vocês quiserem visitar, dá para mostrar bastante coisa aí de implementado. Vamos sim. Vamos lá gravar fazer um episódio na obra sim. exclusiva SG. Ô, Gel, eu queria perguntar agora para você, e os clientes, o que vão comprar mesmo um apartamento, uma unidade, eles já enxergam isso como diferencial ou ainda não? É algo que a empresa faz mesmo como... Esse é um trabalho também grande, né, de aculturamento, né? Primeiro interno, né, porque quem está vendendo o nosso produto precisa saber disso, né? Então, e tem um desafio também, né, que não é só nosso, mas de todo o mercado, que todo mundo tem uma equipe de vendas própria e uma equipe de vendas terceirizada, né, que são os corretores. Né? Então, essa turma também, né, nós temos um trabalho grande com eles de aculturamento e conscientização, de ensinar para eles, né, o que nós estamos vendendo que o concorrente, que o mercado ainda não faz. Né? Então,
existe esse trabalho, que nós estamos botando muita energia nisso, né? E aí, para que eles consigam passar lá no stand de venda, né, para o cliente. Né? Se você for hoje em qualquer stand de venda nosso, tem lá a plaquinha do Aqua, que é o empreendimento certificado, né? E a nossa ideia é que quando você for lá e perguntar para qualquer corretor, falar, por que é essa plaquinha aqui? O cara vai saber dizer, isso é uma certificação que garante que o seu produto ele foi construído de uma maneira sustentável, que é um projeto eficiente. Agora, mesmo sem conhecer o Aqua, né, os clientes têm demandado, têm perguntado, né, querendo saber, pô, o que vocês fazem com relação ao ESG? O que é o seu programa social? Né? A gente faz uma ação que nós chamamos de gentilezas urbanas. O que é isso? Né? Nós costumamos adotar espaços públicos que são próximos empreendimentos nossos. Então, praça, a gente pega uma praça que é próximo ao empreendimento nosso, reformamos essa praça e assumimos um compromisso com a subprefeitura de cuidar dessa praça durante todo o período de construção e mais um pouquinho, 2, 3 anos. Né? Então, isso é uma ação de marketing? É uma ação de marketing, mas ela tem um benefício para a sociedade. A praça passa a ficar iluminada, você pode passear com o teu cachorro, você bota equipamento lá para fazer ginástica, então, enfim. E bota lá uma plaquinha da Tegra dizendo que a Tegra mantém esse espaço. Né? Então, isso é uma ação que você investe, é uma ação de marketing, é ganha-ganha. É ganha-ganha. A pessoa fala, tem que fazer, não tem que falar. Claro que tem que falar, pô. Cara, as pessoas têm que saber o que você faz, senão qual o sentido de fazer também? E tipo assim, igual você falou. Pelo benefício é ótimo, mas as pessoas têm que saber que vocês estão preocupados com esse benefício. Sem dúvida. Pra sociedade, né? Igual você falou também, né? 20% do impacto causado é durante a etapa de construção, 80% é durante a vida útil do empreendimento. É isso aí. Só que eu nunca vi nenhuma construtora falando desse impacto nesses 80%. E vender isso para o cliente realmente. Viu? Aqui nesse empreendimento, por 50 anos vai ter economia de luz de tanto. Exatamente. O desafio, hoje a gente não pode falar ainda. Né? Nós vamos entregar os primeiros empreendimentos que nasceram certificados, nós vamos entregar agora. Uma obra no TEG Carrão, na região do Carrão, o Square aqui no Campo Belo e o HB em Niterói, no Rio de Janeiro. Que são entregues agora em abril e maio, né, as 3 obras. Né? E nós vamos fazer esse trabalho de medição, né, para a gente poder ser assertivo, dizer, olha, esses condomínios comparados a um condomínio similar, a redução na conta é X. Né? E vai ter, porque tem tudo que tem porque que aí pro cliente começa a ficar palpável. Claro, né? o cara vai fazer a conta também. Igual você falou, o cara não paga a mais hoje por causa disso, mas ele já valoriza aí de alguma forma. Você junta esse benefício com a taxa reduzida que hoje o Itaú já está dando para clientes que estejam de projetos certificados. Né? Então, a parcelinha, R$200 a menos, se você o condomínio mais 100 a menos, isso vai fazer diferença. No longo prazo. Se você conseguir reduzir o condomínio e a parcela do cara, ele vai achar lindo, ele vai querer. E aí começa a ter benefícios competitivos. Exatamente. Aí um banco vê o outro fazendo e fala, por que a gente não pode fazer? Exatamente. E aí vai. E assim movimenta o mercado. É isso aí. Pessoal, as empresas não dão ponto sem nó, não. Não dão. Entende isso daí. Cara, é uma relação ganha-ganha, né? Tipo, tá todo mundo ganhando nessa relação. Então, a empresa tá ganhando, o cliente tá ganhando, o fornecedor tá ganhando, o planeta tá ganhando, tá todo mundo ganhando. Exatamente. Eu acho que no decorrer do tempo, igual a gente tá falando da indústria, como evoluiu da 1.0 até agora, o dinheiro ele vai caminhar para as empresas que estão fazendo do jeito certo. Igual a gente falou, são várias práticas que hoje a gente dita como sustentável, como diferencial, como não sei o que lá, só que é o certo. E o mundo também tá valorizando isso, né? Tá nas redes sociais, você não pode mais falar muita besteira, o meio ambiente tem que ser valorizado, é tudo politicamente correto. Então, assim, parece que de alguma forma o mundo vai encaixar um jeito pro dinheiro ir para esse lugar. Para a pessoa que está se preocupando e está fazendo desse jeito. Por mais que não pareça lucrativo e até não seja a primeiro impacto, acaba sendo depois, né? Parece que as coisas caminham para ser lucrativo. Então acho que não tem para onde fugir, né? Isso aí. Angel, como é que as pessoas te encontram? Elas te acham na rede social? Você tá presente na rede social? Tô no LinkedIn lá, Angel Ibanez do LinkedIn. Isso aí, procura lá. Segue o Angel lá. Agradece pelo conhecimento e parabenize, né, pelas práticas aplicadas lá na Tegra. Obrigado. A gente ficou muito feliz com a sua presença aqui hoje, poder compartilhar um tempo do seu dia aí com a gente e trazer experiência e conhecimento para nós. Vai lá no LinkedIn do Angel e pergunta para ele como eu posso ser mais SG na minha empresa. Vai ser um prazer. Para mim foi um prazer, super obrigado pelo convite, a conversa foi muito boa, né, e agradeço aí tendo outros convites, será um prazer. É isso aí. Se você puder deixar uma mensagem final para o público aí, você poderia deixar uma mensagem? Eu acho que a mensagem é
esse é um tema que ele veio para ficar, né? Ele, apesar de ter essa nomenclatura relativamente nova, é um tema da década de 70, né? Sustentabilidade já há muitos anos isso é falado. E não é nenhum bicho de 7 cabeças. As pessoas têm que entrar de cabeça, têm que aprender. Existe hoje muita literatura, muito evento, muito podcast, não só no setor de construção, de todos, né? E é um tema que, para mim, foi novo, né? Eu comecei a aprender esse tema em 2016, né? E hoje sei um pouquinho e cada vez que você aprende um pouco, você vê o quanto tem para aprender, né? Então, o importante é começar. Né, para quem está começando hoje, está muito mais fácil do que há 6, 7 anos atrás, né? Tem muito mais material, muito mais gente falando sobre o tema. O importante é começar. Isso aí. Sem desculpinha, né? De que Sem desculpinha. minha Sem empresa é desculpinha. pequena, minha Exato. empresa é grande, minha empresa é média. Não tô numa... Faz o que dá com o que você tem, cara. Isso. Pensa nos seus filhos. Exato. Que mundo você quer deixar para eles? Exatamente. E é isso aí, pessoal. Até a próxima semana. Obrigado. E Mais um tchau. recado e tchau. Tchau. Boa.